vamos conversar agora com a antropóloga Beatriz de Almeida Matos, diretora do Departamento de Proteção Territorial e de Povos Indígenas Isolados e de recente contato do Ministério dos Povos Indígenas, ela que é professora de Antropologia e Etnologia Indígena na Universidade Federal do Pará. Beatriz, é um prazer muito grande recebê-la. Bom dia. Bom dia, obrigada por me receber aqui. Beatriz, enfim, eu estava conversando um pouquinho antes com a Beatriz, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la na Catedral da Sé, naquela homenagem, né, ecumênica, linda, que a gente, né, que a sociedade brasileira ali presente fez, né, justamente para homenagear o Bruno Pereira, o indigenista Bruno Pereira, o Dom Philips, jornalista. E eu imagino, né, Beatriz, que a sua presença no Ministério dos Povos Indígenas carrega aí uma forte simbologia, né? Você como viúva do indigenista Bruno Pereira, uma esperança para todos nós, né, na luta pela preservação da vida dos povos indígenas e de quem luta por ela. Imagino que deva ser também um processo muito, mas muito forte e simbólico para você e para os seus filhos. Eu queria que você falasse desse momento, né, desse desafio que você agora está, né, responsável por ele. Então, de fato, tem essa questão da simbologia, né, de ser um aceno, eu acho, ser uma afirmação, né, desse novo governo, do Ministério dos Povos Indígenas, que a política de proteção aos territórios e direitos dos povos isolados e de recente contato vai ter continuidade, né, vai ser reconstruída, vai ser recuperada e vai ter o tom que era dado pelo Bruno e por outros indigenistas, colegas, né, de Bruno, colegas nossos, que construíram essa política ao longo dos anos, né, e que, enfim, se dedicam, né, no caso do Bruno, deram a vida por isso, né, então são não só o Bruno, mas outros indigenistas, mulheres, homens, que trabalharam a vida inteira com isso, que levaram essa política para frente. Então, eu acho que eu estar nesse cargo significa isso, significa o aceno de uma política que vai ser dada continuidade e que vai ser recuperada naquilo que ela foi, digamos, destruída ou atacada no período anterior, né, no governo anterior. E, para mim, é muito forte isso, mas eu acredito que nos dá muita esperança, realmente, né? A mim e a minha família e a outras pessoas que trabalham com essa questão, que trabalhavam junto comigo, com o Bruno. Então, acho que é um momento de esperança, um momento de ganho coletivo dessa causa, né? Digamos assim. Exato. Agora, Beatriz, no final de fevereiro, né, você foi também uma das participantes, né, de um evento que foi organizado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Univaja, lá em Atalaia do Norte, no Amazonas. Foram muitos, né, muitos ministros, né, além de lideranças indígenas de diversos povos. E eu vi aqui que o Paulo Marubo, né, o coordenador da Univaja, ele confia plenamente em você, né? Ele expressou isso. Agora, ele tem uma certa preocupação em relação à burocracia, né? Em relação à lentidão, enfim, a lentidão dos processos, né? Enfim, governamentais. Como é que você responde, né, essa preocupação aqui do Marubo? Então, de fato, a gente vê que para você realizar, né, por exemplo, para você realizar ações, para você poder construir realmente essa política de maneira sólida, né, ou reconstruir ou recuperar, né, que a gente está falando de reconstrução, né, do que foi realmente destruído, né, isso leva um tempo digamos, para movimentar a máquina, né? No entanto, a gente tem uma oportunidade histórica única, porque nós temos uma ministra, nós temos um ministério. Eu digo nós, quando eu falo nós que trabalhamos com isso, né? Não só os indígenas, mas nós que somos aliados e que trabalhamos com essa questão
né, dos direitos indígenas, a gente tem uma oportunidade única, realmente. Então, de fato, é necessário um grande esforço para a construção desse ministério, ele está sendo construído, para a gente retomar e recuperar as políticas públicas que foram literalmente desmontadas no último governo. Isso leva um tempo, está sendo feito, mas, ao mesmo tempo, a gente está no momento de uma oportunidade histórica única, né? De ter uma atenção e de ter uma preocupação do governo federal com isso, né? Tanto que construiu esse Ministério dos Povos Indígenas e tanto que a gente está tendo uma oportunidade de que os indígenas que estão ocupando esses cargos, ocupando esses lugares dentro da administração pública, estão tendo realmente autonomia e força para fazer o que é necessário fazer, né? Não estou dizendo que não vai ter embates políticos dentro do próprio governo, porque, né, há interesses contraditórios que compõem um governo, né? Mas, no entanto, a gente tem realmente um espaço e uma força únicas agora dos indígenas no governo. Então, eu realmente tenho muita esperança que isso vai nos permitir fazer bastante coisa. Claro que a pauta indígena no Brasil, enfim, são muitos e muitos anos, centenas de anos de retrocesso do que a gente deve a eles, né, dos direitos violados, mas alguma coisa a gente vai conseguir fazer. Eu tenho muita esperança disso e tenho visto esse espaço, né, para a gente. Beatriz, em relação a esses interesses contraditórios, é possível se chegar a um consenso? Quais seriam os principais desafios nessa questão dos interesses contrários? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, tem que haver o consenso dos direitos, enfim, básicos, né? E os direitos originários também desses povos, né? Então, a gente precisa ter um consenso de direitos humanos, né? Quando a gente fala em consenso, a gente não está dizendo que é fazer acordos em detrimento desses direitos que são indiscutíveis, né? Há direitos que são indiscutíveis, né? O direito à vida, o direito aos seus territórios originários, né? Isso tudo é a Constituição brasileira determina. Isso a gente, para discutir, tinha que fazer uma nova Constituinte. Então, a gente não vai discutir direitos básicos, né? Então, havendo esse consenso, é possível, sim, criar acordos desses interesses contraditórios, né? Mas é claro que o Brasil precisa entender que esses povos originários, os povos indígenas no país, eles têm esse direito ao seu território e que o Brasil ele só ganha com isso, ele só ganha, né? Os povos indígenas eles preservam a biodiversidade brasileira, sendo num número muito menor de pessoas, eles preservam territórios imensos. E essa preservação, por exemplo, não é só para eles, né? É para todos nós. Então, é como a ministra Sônia Guajajara afirmou outro dia, né? Quando você pensar na água que você bebe, no seu filtro, na água potável, pensa que essa água veio de um território que está sendo protegido por essas pessoas. Então, o benefício para o Brasil, para que esses povos vivam bem e que esses povos tenham direito a seus territórios pleno, é um benefício para todos, né? Então, eu acredito que é muito um trabalho também pedagógico de conversa e também digamos assim, de um certo basta, né? Porque esses direitos têm sido violados sistematicamente, vêm sendo violados ao longo da história do país. Então, a gente precisa realmente compreender que a gente não pode mais aceitar essas violações, né? Então, tudo isso são embates políticos, são embates que a gente enfrenta ao longo de toda a vida que a gente trabalha com isso. Quem dirá os próprios indígenas em seus territórios enfrentam com seus próprios corpos, né? Então, eu acho que é uma questão civilizatória para o país. A gente precisa mudar a atitude perante os povos indígenas, né? E é esse trabalho que a Exato. gente tem que fazer ao longo de muitos e muitos anos. Sim, de anos, né? A gente está 2 meses e meio, né, Beatriz? Mas nesses 2 meses e meio, parece que a gente já teve aí uma grande virada, né? Uma grande virada. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre
enfim, do que a gente estava vivendo, né, nesses últimos anos com outro governo, e agora, sob esse novo governo, não só toda essa simbologia, né, que a gente estava falando, mas também ações, né? É para valer, né, Beatriz? O que está acontecendo ali, acho que queria que você destacasse aí ações que já mostram que realmente a gente vai viver de uma outra maneira a partir desse novo governo, né? Bom, a gente tem, né, o que está mais notório na mídia, né, são as ações que estão sendo feitas no território Yanomami, que é um território muito complexo, né, complexo, digo, pelo tamanho, pela quantidade de pessoas e culturas que ele vive, né, porque são vários subgrupos Yanomami, etc. Então, se tem uma diversidade interna ao próprio território, né, e situação de fronteira, etc. Mas a gente vê que essas ações que estão sendo feitas, elas são concretas no sentido de que a vontade e a determinação é de que realmente liberte o território dos invasores ilegais e que a situação de vida ali dos Yanomami realmente melhore. Isso é uma só assim e é um desafio enorme. Não é coisa que vai se resolver em um mês, 2 meses. É um trabalho contínuo. É um trabalho de anos, não é um trabalho de meses, né? Para que isso realmente aconteça, mas você vê que a determinação de várias instâncias do governo é que para que isso aconteça, né? Então, o trabalho está sendo feito para que isso aconteça. Você tem também um esforço claro de que situações que há conflito ou situações em que há algum entrave judicial, etc., para que se resolvam, por exemplo, a demarcação de algumas terras indígenas que estavam travadas, né? A gente está fazendo todos ali no governo, no Ministério dos Povos Indígenas, mas não só, há o esforço e a priorização para que essas situações sejam resolvidas, as situações fundiárias de várias terras, né, indígenas. Você tem uma atenção especial, sim, aos povos indígenas isolados, e de recente contato, especialmente no que tange, por exemplo, as restrições de uso, né, que são um instrumento que nos permite proteger o território para que sejam feitos estudos e para que seja feita a localização desses indígenas de maneira não ostensiva, né, de maneira que respeite a opção deles por estarem isolados, etc. Então, você tem esse esforço para a constituição de restrições de uso, para a renovação das restrições de uso até que os estudos sejam feitos, né? E você tem também essa atenção especial relativo realmente a esses lugares em crise, né? A gente foi criado o comitê para gerir a questão da crise do território Pataxó. Então, além dos comitês para a questão da crise dos povos Yanomami, você ainda tem vários outros que estão sendo criados, né? No próprio Ministério foi criado também uma, uma comissão de acompanhamento de conflitos, né? Porque o que acontece é que a gente pegou, na verdade, a gente pegou a situação como a gente assumiu, né, aqui o Ministério e todos nós, a situação dos povos indígenas no Brasil, ela é muito complicada em vários territórios. E na maioria deles, a gente pode dizer, né? Especialmente essa questão do conflito. As terras indígenas e seus entornos estão, em sua maioria, assim, ou em boa parte, deflagradas, né? Então, você tem conflitos em várias regiões, de várias naturezas diferentes. Por quê? Por causa da omissão do governo passado, né? Simplesmente permitiu-se que invasores das terras indígenas das mais variadas atividades, né? Seja garimpo ilegal, pesca ilegal, caça ilegal, exportação de madeira, né? Tráfico de madeira, enfim, tráfico de drogas propriamente dito. Enfim, você tem uma série de situações em que os conflitos escalaram muito nos últimos anos. E a gente tinha também um certo apagão de informações. A gente não tinha na área da saúde, por exemplo, você não tem os dados de saúde. Os dados concretos de vacinação, de desnutrição, sei lá, de diarreia, da situação das crianças em a maioria dos territórios. Então, a gente às vezes não consegue ter um diagnóstico claro do que está acontecendo, a gente só recebe
e chega com a reivindicação, né, a reivindicação das lideranças indígenas ali na urgência, falando o que está acontecendo, e o que a gente está fazendo também é correndo atrás desse diagnóstico. Então, por isso que foi criado esse comitê, por exemplo, né, de acompanhamento de crise em diferentes territórios, para que a gente possa ter uma noção clara e traçar ações claras em cada situação, né? Então, você vê que enfim, em diversas terras indígenas, eu posso elencar, né? Eu falei dos Pataxó, dos Yanomami, você tem a situação também dessas restrições de uso que eu estou falando, né? Dos territórios dos povos isolados. Então, na verdade, são muitas ações que estão acontecendo ao mesmo tempo e ainda com recursos precários, ainda, porque a gente trabalha ainda com o orçamento da FUNAI, a gente tem alguns orçamentos de emergência, né, de situação de crise, mas nada nunca é suficiente para a situação que a gente tem encontrado, né? Entendi. Agora, Beatriz, essa volta, né, ao Vale do Javari, né, recente, foi a primeira vez, né, desde que ocorreu, né, o assassinato do seu marido e também do Dom Phillips. Eu imagino que deva ter sido um encontro com muitas lideranças indígenas, com os indígenas ali, uma forma emocionante, eu acredito. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse encontro para você, nesse processo aí também que você vive de luto, né? Você e eles, né? Pois é, foi muito, assim, foi muito forte, assim, né? Claro, foi, enfim, é um lugar que eu vivi boa parte da minha vida, né? Porque eu tava, assim, eu conheci o Bruno lá, né? Então eu trabalhava lá bem antes até dele chegar, assim. E enfim, é uma mistura de sentimentos. Então, as pessoas que eu encontrei lá, eu realmente conheço há muitos anos. Vários deles são amigos próximos meus, né? São muito amigos, são pessoas que eu gosto muito, né, são pessoas que eu convivi nas suas casas, quando eu estava fazendo, por exemplo, pesquisa de campo para o mestrado, para o doutorado. Então, eram pessoas que me deram comida, que ficaram, né, que cuidaram de mim lá. Então, são pessoas que realmente eu gosto muito e tem uma relação de carinho comigo. E são pessoas que eu não tinha visto e que também construíram essas relações com o Bruno, ou outras que eram muito amigos dele e depois fiquei amiga deles por causa do Bruno, enfim. Então essas pessoas eu não tinha visto ainda, né? Depois da morte dele. Então foi realmente aquela coisa de encontrar um amigo que você não chorou junto com ele, né? Uma amiga. Então foram várias pessoas, né? Então cada pessoa que eu encontrava, que eu abraçava, a gente chorava mais um pouco. É aquela coisa. E foi muito emocionante, né? Foi emocionante estar ali. Foi também emocionante essa ideia, essa coisa de estar trazendo uma esperança de que as coisas vão mudar, né? E de que, enfim, porque desde que isso aconteceu, os indígenas, essas pessoas lá, os indígenas ficaram muito, com razão, inseguros, né? No sentido de que, nossa, fizeram essa brutalidade, né? Contra uma pessoa que é branca, que é respeitada na região, é funcionário da FUNAI, e também um jornalista inglês, né? Enfim, imagino que vão fazer com a gente, né? Que somos aqui, que não temos, né? Enfim, não tem essa visibilidade. Então, continua acontecendo as ameaças, né? Então eles estão muito inseguros. E com razão. E aí a gente chegar lá com esse efetivo assim de, né, inclusive foram assim pessoas importantes, o secretário de Segurança Nacional, foi o chefe da PRF. Então você foi ali, né, e outras figuras importantes ali das forças de segurança também. Então foi uma sinalização, né, da ministra ali conduzindo essa conversa com os indígenas, né, junto com a Joênia Wapichana também, presidente da FUNAI, afirmando que agora as coisas vão... essas violências não vão acontecer porque elas vão ser combatidas, o território vai ser cuidado. Então foi uma afirmação de esperança,
né? Então foi esse misto assim de luto com esperança, com rever amigos. Foi uma coisa muito forte e muito boa, mas também muito muito forte para mim, né? Mas foi muito bom. Imagino. E só para a gente terminar, a gente tem um minutinho ainda, acho que eu queria um comentário seu a respeito de um vídeo, né? Enfim, de uma ação na realidade, né? Que os índios Yanomami, junto com a agência DM9, fizeram, né? O Júnior Recurari Yanomami, né? Ele que falou também na língua indígena, né, um pedido para que artistas indicados, né, ao Oscar reflitam, né, sobre aquela estatueta de ouro, né? Então, ele falando, né, ao carregar esse ouro em suas mãos ou no pescoço, nos próximos dias você tem a oportunidade frente a milhões de pessoas e pedir para o mundo todo o fim do garimpo ilegal do ouro, né? Ele falando isso no vídeo e falando, né, do que o mercúrio, litros e mais litros são despejados nos nossos rios, matando nossos animais, matando nossas florestas, matando o nosso povo. Eu achei essa ação importante, né? Muitas pessoas acabam usando ouro e não percebem, né? O que tem por trás, né? Quantas mortes, quanto sangue tem por trás, né, Beatriz? Exatamente. Eu acho que também a gente está num momento em que não dá. Bom, a própria Sônia, a ministra Sônia, estava nos Estados Unidos, né, junto com outros artistas, recebendo o prêmio ontem, anteontem, agora, essa semana. Então, assim, a gente está num momento em que realmente eu acho que, não só eu, né, mas a gente está num ponto de virada, né? A gente precisa mudar mesmo, né, certas atitudes nossas. Essa questão que eu estava falando civilizatória, né? A gente precisa ter uma mudança de atitude e isso inclui esse tipo de coisa. Então eu achei uma ação também assim genial. Eu acho que vai se sensibilizar algumas pessoas que têm essa visibilidade mundial, né? E a gente precisa entender que o que acontece nos territórios indígenas afeta diretamente a nossa vida, nossa família, nossa saúde, nosso futuro, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa internalizar e a gente precisa divulgar e fazer com que as pessoas realmente entendam isso, né? Então acho que foi uma ação muito inteligente, muito muito importante, sim. Tomara que tenha a repercussão que merece, né? Sem dúvida. Olha, foi um prazer enorme, viu, Beatriz, conversar com você. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, querida. Obrigada. Bom dia, gente. Obrigada Bom pela dia. oportunidade. Falamos aqui com a Beatriz de Almeida Matos, antropóloga, diretora do Departamento de Proteção Territorial de Povos Indígenas Isolados e de recente contato do Ministério dos Povos Indígenas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.